Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. Hoje é a segunda parte do meu vídeo de recomendações de livros em que eu não pude parar de ler, não conseguia parar de virar as páginas. Se você não conferiu a primeira parte, o link vai estar aqui na descrição e aqui em cima, se eu não me engano, nos cards. Dá uma conferidinha lá. E hoje a gente vai falar um pouco mais de recomendações de livros que eu não consegui parar de ler. Eu precisava saber o que estava acontecendo dentro dos gêneros de ficção histórica, romance e um clássico. Espero que vocês gostem. Então aqui eu trouxe duas recomendações. São livros com tópicos um pouco mais pesados, claro, mas não é aquele livro que eu acho que é tão pesado que você precisa fechar um pouco, respirar, fazer alguma outra coisa, senão você não consegue ler, sabe? E aqui eu trago o meu preferido, que é o Rochinol, da Christine Hanna. Você vai seguir duas irmãs na França, em uma França ocupada pelos nazistas, e elas têm posicionamentos totalmente diferentes, tá? O marido de uma das irmãs é convocado para a guerra. Essa irmã que o marido foi para a guerra, ela tem uma filha também. Um nazista vem morar na casa delas. É bem legal no sentido de que você consegue ter uma atmosfera muito boa, entender um pouco mais desse momento. Eu acho que é super importante a gente reler essas coisas para evitar que a gente tenha uma guerra no futuro e para entender um pouco o sofrimento das pessoas. Mas é um livro muito legal, você tem pontos de vista alternados, que é uma coisa que eu gosto bastante aqui. Chorei no final, sim, eu normalmente choro nos livros de Segunda Guerra, em vários livros, na verdade. Mas eu acho que vale super a pena. É um livro relativamente conhecido aqui no Brasil, ele é considerado um livro adulto, tá? E se você já leu essa recomendação, um outro livro que eu tenho é o Salt to the Sea. Eu vou colocar essa aqui, a edição americana que eu tenho, eu acho ela uma gracinha, da Ruta Sapetiz, adoro essa autora por sinal. Vou colocar aqui a capa em português com o título, tá? Nesse livro, você vai seguir várias pessoas, também na Segunda Guerra, de países diferentes, com backgrounds diferentes, que estão fugindo da guerra, e elas vão para um navio. Aqui todos eles, a ideia é que eles cheguem nesse navio que parta para a liberdade, mas eu não sabia, esse é o maior acidente marítimo que existe. Eu achava que era Titanic, mas é um navio que afunda e é um acidente maior do que Titanic, então ele é um livro que foi super rápido, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Eu li ele já tem uns bons 3 anos, então ele talvez seja uma releitura que eu faça futura, mas eu chorei muito e eu acho que foi um livro super importante também. E dentro de ficção histórica, se você já tá cansada de Segunda Guerra ou você quer saber um pouquinho mais sobre outras opções, eu trago aqui pra vocês Memoirs of a Geisha, eu vou deixar a capa em português aqui também. Foi um dos primeiros de ficção histórica que não eram de Segunda Guerra ou em geral de Primeira Guerra. Aqui você tá seguindo uma geisha, ele se passa no século passado, no Japão, fala sobre uma sociedade, não só sobre a sociedade da geisha, o que era o trabalho delas, como que elas entretiam, mas como que você se torna uma geisha, né? Então, quais que eram os passos de uma menina se tornar uma geisha, por que que ela se tornava uma geisha, quais que são as dificuldades desse mundo, né? E é bem legal. Eu sei que esse livro, em termos de representatividade, não é o melhor, então eu não tenho nenhum conhecimento sobre geishas, foi uma primeira introdução, mas eu vi algumas outras resenhas falando que ele não é 100% fiel à vida de uma geisha, ele é romanceado, né? Mas ele é muito bom. É um livro que eu realmente... Acho que as primeiras 50 páginas foram um pouquinho mais devagar, mas depois disso vale super a pena. É uma leitura relativamente difícil. Você passa por um período bem complexo depois na vida delas e é muito bacana. Pelo menos desconstruiu várias imagens que eu tinha sobre geishas por falta de conhecimento mesmo. Então, um dos meus livros favoritos é The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Quando eu comprei essa edição ainda não tinha aqui no Brasil. A capinha tá aqui, são os 7 maridos da Evelyn Hugo. Aqui você segue 2 pontos de vista, né, a Monique e a Evelyn. A Evelyn, ela é uma atriz em Hollywood em 1940, 50. Ela é de uma família cubana e a ideia do livro é você realmente entender por que ela teve 7 maridos. Ela nunca quis dar nenhuma entrevista a respeito disso ou de carreira depois que ela parou de fazer filmes e ficar famosa. E você segue a Monique, que é uma jornalista nos tempos atuais, e por algum milagre, ela não tem nenhum cargo importante, ela é concedida uma entrevista pela Evelyn. E aí você tem vários mistérios dentro do livro, né? Entender quem foi o amor da vida da Evelyn. Ela é um personagem fictício, mas eu juro pra vocês que parece real. A Evelyn, ela tem ela seria mais ou menos que uma personificação da Marilyn Monroe.
mas bem diferente, tá? O legal aqui é que ela não é uma personagem perfeita, que nunca comete erros. Na verdade, ela comete e ela admite esses seus erros. Então é uma personagem bem interessante de se ler. A descrição do que ela vestia nos tapetes vermelhos e nos filmes, dá vontade de você fechar o livro e assistir. É muito, muito bem feito. É o segundo livro que eu leio da Taylor Jenkins Reid. Eu prefiro esse, mas vale super a pena, me fez refletir bastante. E é uma época, né, Estados Unidos, aí na época de Hollywood, 1940, 50, que eu não tinha muito conhecimento, assim, foi muito legal também. A última recomendação de historical fiction, né, é um tijolo, mas eu acho que vale super a pena, que é Outlander. Esse livro é muito bom, gente. Não deixa o tamanho deles intimidar, tá? Eu li esse livro tem uns quase 5 anos. Adorei. É o tipo de livro que, quando eu não podia estar lendo, porque eu tava na aula ou trabalhando alguma coisa assim, eu queria saber o que estava acontecendo no meu livro, sabe? Eu ficava pensando, o que está acontecendo no meu livro? Mas vale super a pena, tá? Aqui a gente vai começar o livro em 1945, seguindo a Claire Randall. Ela e o marido dela serviram na Segunda Guerra e eles estão fazendo uma espécie de segunda lua de mel na Escócia. Eles são ingleses originalmente e um dia a Claire ela vai fazer um passeio pela Escócia e de alguma maneira ela é meio que teletransportada no tempo aí para 1740 numa Escócia antiga e aí primeiro ela odeia o lugar, ela começa a descobrir o que aconteceu, né? Como ela vai sobreviver e ela acaba conhecendo Jamie, que é um guerreiro escocês. A princípio ela só quer voltar para casa pro marido dela, mas ela acaba se apaixonando pelo Jamie. E aí ela acaba tendo que decidir qual das duas realidades é a melhor para ela. É um livro muito legal, eu não conhecia muita coisa sobre a Escócia, então eu acho que foi muito rico em termos de conhecimento. Ele é um romance mais picante, tá? Então se você não se sente muito confortável com esse tipo de leitura, talvez não seja pra você, mas vale super a pena. Eu adorei mesmo, de verdade. E eu queria muito ter continuado a série na época, mas aí começaram a fazer a série no Netflix, acho, e eles trocaram para aquelas capas da série que são péssimas. Então, recentemente eu comprei o box, tá? E a ideia é reler o primeiro, porque faz muito tempo. Vamos ver se ele sobrevive a todos esses anos e outras leituras que eu acabei fazendo depois. Mas quem sabe a gente não faz até uma leitura conjunta no futuro. Legal, e por fim, minhas últimas duas recomendações. Eu tenho aqui Pride and Prejudice, da Jane Austen, que é o famoso Orgulho e Preconceito. Essa é uma edição linda da Vintage Classes. Eu tenho uma série de livros, é uma coleção que eu faço, não é nada fácil de conseguir. Acho que Orgulho e Preconceito é um clássico, né? Mas aqui você vai seguir a Elizabeth Bennet. Na Inglaterra, em 1800, você tá seguindo uma família da Elizabeth, que é os Bennets. São uma mãe, um pai e 4 filhas, num mundo em que, caso o pai delas morra, todo o dinheiro e a casa não vai para elas, mas sim para um primo de segundo grau distante, e por isso a mãe dela é desesperada para casar todas as filhas. A princípio, quando eu li esse livro, eu tinha uns 13, 12 anos, eu li ele totalmente pelo romance, eu já tinha gostado bastante. Reli ele ano passado, eu usei o audiobook, inclusive é um audiobook muito bom da Audible, valeu super a pena porque com um crédito eu consegui todos os livros da Jane Austen narrados por uma narradora incrível. Eu vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês e o link aqui embaixo. Mas valeu super a pena ter ouvido, eu acho que adicionou muito a atmosfera. O audiobook ele tá em inglês, mas eu sei que existem algumas plataformas que oferecem um áudio em português também. Quando eu li isso aqui, eu consegui perceber muito mais sobre as críticas sociais e acho que vale super a pena também. A releitura é um clássico, né? Então, se você tá pensando em ler em inglês, é uma linguagem bem dificilzinha, assim, não é o clássico mais difícil, mas é muito mais complexo do que um livro em inglês. Em português, talvez ele não seja tão rápido para todo mundo, mas particularmente eu devorei. Acho que é um clássico que vale super a pena e é incrível. Eu quero muito ler mais de Jane Austen, tô aumentando aí minha coleção para ver se no futuro eu consigo ler mais. E por fim, minha última recomendação é Love and Other Worlds. Eu acredito que esse livro não tenha sido traduzido para o Brasil, tá? É dessa dupla de autores, a Christine Lauren. Se ele foi traduzido, eu vou colocar a capa aqui do lado com o nome, mas eu acho que não foi. De qualquer forma, em termos de leitura, ele é bem tranquilo, né? Então, você consegue ver que são palavras mais espaçadas, não é um calhamaço. E aqui você vai seguir a Macy e o Elliot, tá? Eles eram meio que namorados durante o colegial, alguma coisa aconteceu, eles brigaram e eles se encontram muitos anos depois.
tá? A Macy, ela é uma personagem que foi muito machucada pela vida, então ela perdeu a mãe quando menina. O Elliot era uma pessoa muito importante pra ela, era tipo a pessoa que ela confiava. O que eu acho muito legal, apesar de ser um livro tecnicamente previsível, né, de você reencontrar um antigo amor, é que ele fala muito sobre livros, tá? Então, pra todo bom leitor, é muito legal. O Elliot é uma pessoa que lê muito, a Macy também tem um amor muito grande por livros. E é uma história muito bonita. Eu achei que ia ser um romance bobinho, mas na verdade não é, tá? Eu achei que conforme os capítulos iam passando, eu descobria que os personagens eram muito mais profundos. Eu chorei no final também. Acho que isso é uma coisa em comum com todos os livros. Mas é bem legal, os capítulos alternam, né? Então um capítulo seria no tempo presente e um capítulo é no passado, quando eles estavam no colegial ali. É muito legal. Eu nunca li nada além deste livro da Christine Lauren. Eu não costumo ler muito assim romance contemporâneo, mas se você tiver alguma recomendação, fica super à vontade para deixar nos comentários, eu vou adorar ler. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam algum desses livros. Ler é muito importante e eu realmente acredito que se você não gosta de ler, é porque você nunca encontrou a história certa para você. E espero poder gravar mais vídeos pra vocês no futuro. Me deixem recomendações lá embaixo. Vou deixar meu Goodreads, Instagram e todas as outras redes sociais aqui pra vocês seguirem. Eu costumo postar bastante coisa lá. Dá um like e compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessas recomendações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.